Senhor de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. Nesta segunda-feira santa, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos dirige uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje está lá na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas. É tirado dos sermões de Santo Agostinho, bispo, do século V da nossa era cristã. E traz como título: Gloriemo-nos também nós na cruz do Senhor. Ouçamos então atentamente esta palavra da Igreja, que hoje é catequese, instrução para a nossa vida de fé. A paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para nós penhor de glória e exemplo de paciência. Haverá alguma coisa que não possam esperar da graça divina os corações dos fiéis, pelos quais o Filho unigênito de Deus, eterno como o Pai, não apenas quis nascer como homem entre os homens, mas quis também morrer pelas mãos dos homens que tinha criado? Grandes coisas o Senhor nos promete no futuro, mas o que Ele já fez por nós e agora celebramos é ainda muito maior. Onde estávamos ou quem éramos quando Cristo morreu por nós pecadores? Quem pode duvidar que Ele dará a vida aos seus fiéis quando já lhes deu até a sua morte? Por que a fraqueza humana ainda hesita em acreditar que um dia os homens viverão em Deus? Muito mais incrível é o que já aconteceu. Deus morreu pelos homens. Quem é Cristo senão aquele que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus? Essa palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós? Se não tivesse tomado da nossa natureza a carne mortal, Cristo não teria possibilidade de morrer por nós. Mas deste modo, o imortal pôde morrer e dar sua vida aos mortais. Fez-se participante da nossa morte para nos tornar participantes da sua vida. De fato, assim como os homens, pela sua natureza, não tinham a possibilidade alguma de alcançar a vida, também ele, pela sua natureza, não tinha possibilidade alguma de sofrer a morte. Por isso entrou de modo admirável em comunhão conosco. De nós assumiu a mortalidade, o que lhe possibilitou morrer, e dele recebemos a vida. Portanto, de modo algum devemos envergonhar-nos da morte de nosso Deus e Senhor. Pelo contrário, nela devemos confiar e gloriar-nos acima de tudo, pois tomando sobre si a morte que em nós encontrou, garantiu com total fidelidade dar-nos a vida que não podíamos obter por nós mesmos. Se Ele tanto nos amou, a ponto de, sem pecado, sofrer por nós pecadores, como não dará o que merecemos por justiça, fruto de sua justificação? Como não dará a recompensa aos justos, Ele que é fiel em suas promessas e sem pecado suportou o castigo dos pecadores? Reconheçamos corajosamente, irmãos, e proclamemos bem alto que Cristo foi crucificado por amor de nós.
digamos, não com temor, mas com alegria, não com vergonha, mas com santo orgulho. O apóstolo Paulo compreendeu bem esse mistério e o proclamou como um título de glória. Ele, que teria muitas coisas grandiosas e divinas para recordar a respeito de Cristo, não disse que se gloriava dessas grandezas admiráveis. Por exemplo, que sendo Cristo Deus como Pai, criou o mundo, e sendo homem como nós, manifestou o seu domínio sobre o mundo. Mas afirmou: quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvimos esse texto tirado dos Sermões de Santo Agostinho, que exalta a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz até mesmo como título: nos gloriamos na cruz de nosso Senhor. Santo Agostinho deixa claro que para o cristão não é permitido envergonhar-se da cruz do Senhor. Deus Todo-Poderoso, infinitamente misericordioso, infinitamente glorioso, na história decidiu entrar. Assumiu nossa humanidade, tornando-se tão limitado quanto nós em nossa humanidade. Só não pecou, porque o pecado não faz parte da natureza humana. É, ao contrário, degradação da natureza. E Jesus, como homem, sofreu tudo o que nós sofremos. E mais, no alto da cruz, foi humilhado, despojado de suas vestes, foi cuspido, foi esbofeteado, e no suplício do madeiro deu a vida por nós. Para os do seu tempo, há 2000 anos, morrer na cruz era a morte mais vergonhosa. Somente aqueles que eram amaldiçoados por Deus na concepção do povo, dos religiosos da época, é que eram dependurados no madeiro. Por isso, essa insistência de não nos envergonharmos da cruz de Cristo. Quando ele assumiu a cruz, ele mudou o sentido da cruz. Quando ele assumiu a cruz, ele transformou a ideia de maldição em bênção. A cruz passa a ser um sinal de vida e não mais de morte. Da mesma forma, cada cristão, cada cristã, quando depara com a sua cruz de cada dia, deve assumi-la com todas as forças, na certeza de que a bênção de Deus está com ele. O cristão não rejeita a cruz. O cristão não se envergonha da cruz. O cristão assume a cruz como Cristo e testemunha a bênção a partir da cruz. E nesta segunda-feira, meu irmão, minha irmã, quando vivenciamos a Semana Santa, convido você mais uma vez a colocar-se comigo na presença de Nossa Senhora. Ela que esteve presente naquela Semana Maior.
ela que foi testemunha de todo o sofrimento do seu Filho Jesus e que foi solidária com Ele em todos os momentos. É nossa intercessora, nossa amiga, nossa mãezinha do céu. Coloquemos então nossos pedidos, preces e agradecimentos que queremos que chegue até Jesus nas mãos de Maria, nossa intercessora. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma segunda-feira santa abençoada. Que você possa colher os frutos do amor de Deus que Ele tem reservado para você e realmente seguir esse percurso com Cristo, fazendo a experiência de sua paixão, morte e ressurreição. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.